Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui fala o Severo, sejam bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu irei falar para vocês sobre como fazer 3 exercícios principais para você conseguir alcançar o seu objetivo. No caso, os exercícios que eu estarei mostrando para você e executando ao mesmo tempo são supino, levantamento de terra e agachamento. Sabe que esses são poucos dos exercícios que as pessoas menos fazem na academia. Você vê a barra de supino ali, você vê a máquina de agachamento livre, você vê a barra livre e não vê uma pessoa executando levantamento terra. Então, assim, para você que não tem nenhuma limitação física e quer aprender esse exercício, acompanhe o próximo take que eu irei ensinar para vocês esses princípios que são exatamente o que vai fazer alcançar seus objetivos. E não só isso, mas vai fazer você ter postura, força, que é progressão de carga, e fazer com que você crie uma alta resistência para cada tipo de exercício que você for tentar alcançar a hipertrofia, ok? Vai ter de bônus um exercício que eu estarei fazendo funcional, que eu acho bem interessante vocês aprenderem, e também de bônus um exercício totalmente diferente que eu não vejo ninguém fazer hoje, mas também que é algo meio novo no meio do, como posso dizer assim, na parte, né, de execução de exercícios aqui no Brasil. Eu não vejo ninguém, nenhum brasileiro fazer isso, mas na gringa mesmo eu já vejo os caras fazendo isso, principalmente num canal no YouTube que eu acompanho muito, que é o Grupo Tático, que eles fazem um exercício totalmente diferente para o quê? Para lombar. E esse exercício eu vou estar executando para vocês e ensinar para vocês como fazerem e, é claro, evitar de você ter menos, mas muito menos lesão durante qualquer execução de exercício que você for fazer, principalmente no quesito que envolve levantamento terra e agachamento, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aí e pela sequência que eu irei fazer para vocês. Fui! Vamos lá, galerinha, vamos lá. É o seguinte, esse é um exercício que eu queria já passar faz um bom tempo, que se chama rotação de tronco com halteres. É como se fosse remar, só que no sentido invertido. Sabe quando o pessoal faz esse movimento aqui, ó, com o barco? Então, eles estão mexendo basicamente as vértebras. Esse movimento aqui, basicamente, ele vai fazer com que você trabalhe muito o seu core, abdômen, e aumente a resistência, querendo ou não, na progressão de carga. O movimento é muito simples, isso aqui eu aprendi essa técnica com GBRS Group, que é um grupo tático americano. E eles fazem esse exercício por quê? Eles têm que trabalhar muito bem isso aqui, principalmente as partes da lombar, porque grande parte dos movimentos que eles vão fazer de treino tático, eles sempre utilizam armamento de fogo. Então, se eles trabalham isso aqui, eles conseguem ter o time de conseguir mover os movimentos com armamento de fogo. Aqui não vai ser diferente. Aqui é como se você fosse jogar para cima o peso, no sentido horizontal. Então você vai fazer esse movimento aqui, você vai trabalhar basicamente o abdômen e o core. Esse movimento você vai fazer isso aqui, ó. O que vai acontecer? Quando você está fazendo esse movimento, jogando, a sua vértebra basicamente ela vai fazer o quê? Ela vai virar, fazer essa angulação. Então você está literalmente soltando o máximo de estresse que o seu corpo está produzindo. Para o quê? Para deixar o seu corpo mais leve, para você conseguir segurar as tensões de cargas, como for fazer agachamento, levantamento terra, qualquer movimento que envolve impacto e pressão, tá? Então vamos lá. Esse movimento é muito mais simples. Vai pegar um halter, não precisa ser muito pesado, isso você vai progredir com o tempo. E vai fazer esse movimento aqui, ó. Girar. Sempre inspira quando for descer. Enche o pulmão e solta quando subir. Vai fazer o mesmo movimento, só que agora ao contrário. Então assim, é como eu falo. Esse movimento aqui, basicamente, ele vai fazer o quê? Fortalecer o seu tronco. Principalmente essa parte aqui, ó. Esse movimento, ele
ele é muito necessário. E particularmente falando para vocês, é o seguinte, é um exercício que, querendo ou não, me ajudou muito, evitou certos, vamos dizer assim, impactos que um treino de agachamento faz e um levantamento de terra, e continua me ajudando, e vai ajudar você. Aqui você vai fazer em média umas 2 séries de 10 a 8 repetições unilateral, ok? Então bora pro próximo aquecimento aí. Bom, vamos lá, jovens. Eu vou te ensinar hoje, para quem nunca aprendeu a fazer agachamento livre, antes mesmo de você fazer um agachamento livre, o que você vai fazer? Você vai aprender a se posicionar. Porque muita gente faz o seguinte, o que eu vejo no agachamento? Eu vejo a pessoa pegar a barra, deixa a barra aqui em cima e faz esse tipo de agachamento aqui, ó. É o que eu mais vejo. Ó, isso aqui não é agachamento. Entendeu? Encurvar as costas para chegar. Não, não é assim. Então, para que vocês aprendam a fazer o agachamento correto, vou dar um exemplo aqui bacana. É como se fosse pegar uma caixa. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que isso aqui é uma caixa. Como que você pega uma caixa? A pergunta é, você pega assim ou você pega assim? O agachamento é tipo isso mesmo aqui, ó. É esse movimento aqui, ó. É esse balancear. Costas eretas, peito estufado. O glúteo não precisa ficar muito para baixo, empinadão, ó. É isso. Isso é um agachamento que você está fazendo. Então, o que você deve aprender primeiro a fazer no agachamento? É simples. Vamos aprender a pegar uma caixa. Vou mostrar com a posição de frente. Quando você vai pegar uma caixa, por exemplo, for grande, você vai fazer essa entrada da sua mão. Olha só. É isso que você tem que fazer, ó. É esse tipo de movimento aqui que o agachamento faz. Que é a caixa, né? Ó, peguei a caixa. Levanto. Então, o agachamento seria basicamente isso aqui, ó. É sua mão. Seus braços estão cruzados entre as pernas internas e você pegar. Então não é diferente esse movimento que eu vou fazer para vocês para fazer o agachamento livre. Antes de você começar a fazer qualquer agachamento numa barra e colocar peso, é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, aprender o movimento. Então aprendeu esse movimento aqui, ó, já consegue fazer agachamento. Vou fazer um ângulo diferente aqui, ó. Mesmo ângulo que eu fiz, lateral. Abre um pouco as pernas, deixa espaçada, fazendo um formato de um V. E ó. É isso aqui que você vai fazer, ó. Tá vendo, ó? Desceu, ó. É esse movimento. Ah, posso apoiar? Pode, ó. Esse movimento você vai fazer. Posição entre trapézio e posterior de ombro também dá. O agachamento que eu faço geralmente é o quê? É o agachamento mais estilo powerlifting. Como funciona? Pressiono a barra aqui, ó, entre as minhas mãos. Venho e deixo aqui, ó, como uma almofada, ó. Então eu deixo entre uma almofada para amortecer. Venho para cá, faço aquele espaçamento, aquela abertura em V. Estufo o peito para frente, posição ereta, glúteo empinado e agacha. Isso é agachamento, é o que você está fazendo, ó. Inspire. Solta. É esse movimento que você vai fazer de agachamento. Então, antes de você fazer qualquer coisa, qualquer tipo de agachamento, aprenda a fazer o movimento. Simples. Desceu, ó, subiu. É isso. Não tem segredo. Bora pro próximo exercício. Bom, o próximo exercício é o seguinte, gente. Levantamento terra. É a mesma coisa que está fazendo no agachamento. Só a diferença é que é o contrário. Você vai usar o peso acima, ao invés de puxar para baixo. Tem 2 tipos de levantamento terra. O neutro, que eu chamo, que é esse movimento aqui ó, que você faz. E o sumô, que tem essa abertura. Se você tem 1,80 m, 90 m, eu aconselho você fazer agachamento sumô. Por quê? Por você ser alto, a sua envergadura ela vai começar a forçar cada vez mais. Então vai criar uma abertura. E você pode lesionar.
Para mim, que tem 1,70 m, tanto o sumô quanto o neutro vai funcionar. Bom, como funciona o neutro? Muita gente tem dificuldade nessa parte. Primeiro de tudo, não precisa exagerar de peso. Aprende o movimento, assim como eu falei do agachamento. É simples. Você está vendo que tem a parte lisa, certo? E a parte áspera. Então você vai deixar sua perna centralizada nessa parte lisa da barra. Algumas barras, por exemplo, olímpicas, que tem um espaçamento maior e tal, que são mais para treinos de alta performance, elas têm basicamente duas listras, né, lisas dessa parte da barra. Por quê? É para você saber o tipo de pegada que você vai fazer pronada num supino, num levantamento terra, num agachamento. Então são 3 bases de exercício que você vai utilizar. Aqui, como não tem todo o esbasamento aqui, ó, ele é áspero, então você vai ter que se encontrar aqui. Vamos lá. Como funciona o agachamento, o levantamento terra neutro? Tem 2 formas de você pegar: a supinada e a pronada. Geralmente tem pessoas que têm mais confiança em fazer supinada e pronada. Eu particularmente posso fazer tanto um quanto o outro. Eu particularmente gosto de fazer mais o que? A pronada. Mas tem uma técnica bacana que eu aprendi com os powerlifting, que tem muita gente que segura assim, certo? Mas, para fortalecer e você conseguir puxar com mais segurança e você conseguir resistir mais à carga, você vai criar um gancho no seu polegar. Então você vai pegar o seu polegar, colocar ele para dentro e as partes dos seus dedos você vai entrelaçá-las entre o polegar. Isso vai criar uma pressão maior. Por quê? Um está criando uma pressão interna, outro está criando uma pressão externa. Então você consegue ter mais firmeza de você conseguir subir o peso. Então, esse tipo de movimento para fazer pronado e supinado, para mim não combina. O que combinaria seria você fazer os dois pronados, tá? Então vamos lá. Aqui, qual que é a dificuldade que o pessoal tem? É quando vai levantar o peso. Muitas pessoas levantam o peso assim, ó. Faz esse movimento aqui. Não é esse movimento que você vai fazer. Primeiro de tudo, deixa a parte da sua canela ela adentrar junto com a barra. Glúteo empinado, peito estufado. Coluna ereta. E aí o que você vai fazer? Você vai subir. É claro, sempre levantando, inspirando e soltando quando for subir. Então você vai inspirar, ou seja, abrir o ar, puxar os pulmões, subir e soltar. Então vamos lá. 3, 2, 1. Esse aqui é o levantamento terra pegada neutra. Agora vamos fazer o sumô. O sumô é como eu falei, ele não tem segredo. Geralmente ele é mais fácil de se fazer o sumô do que o neutro. Por quê? Por causa que com o sumô você não vai exigir tanto da sua coluna. Então você pode progredir em cargas. Mas, se você tem 1,80 m, 90 m, como eu falei, o mais viável é você fazer sumô. Assim você não vai zoar a tua coluna, principalmente não vai criar uma lesão, e você pode progredir na carga. O sumô é a mesma coisa como eu falei do agachamento. Então, você vai fazer ao contrário. Nesse caso, você vai fazer a pegada da mão desse canto aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Você vai adentrar seus braços sobre as suas coxas e fazer essa pegada aqui. Eu acho mais seguro fazer esse tipo de pegada. Supinada e pronada. Se você fazer ela pronada, se você não tiver equilíbrio, ela vai pendicular de um lado para o outro. Então, é algo que você deve supervisionar. Bom? Então vamos lá. Faz uma abertura na perna, formato em V, né? E você vai descer o glúteo, junto com a coluna, com o peito estufado. Aí o movimento vai ser a mesma coisa, cara, não vai mudar nada. A diferença é que você tem que saber puxar. Ó, levantou. Sobe. E
Desliza. Sobe. Então é isso, galera. Isso aqui, vocês viram o levantamento terra. Pegada mais fechada, que a gente chama de neutro. E sumô. Cabe você ver qual que realmente vai estar mais, digamos assim, não confortável, mas que você consiga ter constância e dinâmica durante o movimento. Ok? Bora para outro exercício. Vamos lá, gente. Olha só. Próximo exercício de força vai ser supino reto. Eu tinha feito esse vídeo agora, estou fazendo pela segunda vez porque eu expliquei algumas coisas que não deu para encaixar, mas vamos lá. Supino reto não é algo difícil. Teve um caso aí que aconteceu de um rapaz aí, né, uma idade avançada, acabou sofrendo um acidente e acabou, né, infelizmente não estando mais aqui entre nós, devido a uma falha técnica que ele fez de um treino fazendo supino reto. Qual que é o erro que eu vejo? O pessoal fazendo supino reto. Primeira coisa, pegada. Quando você faz uma pegada pronada do supino, você tem uma diferença aqui, ó. Tira toda a força que seria os polegares, em vez de fechar com um gancho. Então tem que ser dessa forma aqui, e não ao contrário, tá? Foi o que aconteceu com o rapaz. Ele tava fazendo um supino, tava escorregando todinha a mão dele. Uma hora que, quando ele for fazer esse movimento aqui, a barra simplesmente cedeu. Não sei qual carga que ele estava usando, mas a barra ela cedeu e caiu batendo no peito dele. Então, acabou causando um acidente muito grave nele. Para que isso não aconteça, o que você vai fazer? Sempre que você for fazer supino, gente, fecha a mão. Nunca deixa o polegar para fora, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que aprender a fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi com um atleta, assim, né, um fisiculturista, Michael Hurd, é um power bodybuilder, que ele fala, nunca deixe o seu polegar aberto, sempre fechado. Porque a maior parte da força que você vai ter, principalmente você empurrar o movimento, vai vir daqui. Então assim, não é segredo. As costas têm que estar eretas, peito estufado, um pouco arqueado as costas, quando você for deitar. Desde que, quando for fazer, o que elas fazem? Em vez de arquear as costas, não. Ela deixa a almofada encostando nas costas. Então ela fica basicamente, elas ficam relaxadas. Então elas não conseguem ter a concentração de desenvolver o peitoral. Então vamos colocar na prática isso aí. É simples, você vai pegar aqui, ó, sua perna, ó, coloca sempre nessa posição, em V. Deixa a planta dos seus pés, no caso, né, bem arqueadas para cima. Arqueia a coluna, que é fundamental, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, quando você fazer aqui, ó, a coluna tem que estar desse arqueamento aqui, tá? Então, peito estufado, sempre utilização do ombro, que é que ele vai fazer o ligamento do ombro com o peitoral. Pega uma posição de mão onde você consiga sentir o peitoral. Aí o que você vai fazer? Você vai literalmente soltar a barra do gancho, tá? Então vamos lá. Outra coisa, respiração, ela é fundamental. Respiração, você tem que puxar o ar para dentro quando você for subir, soltar o peso, ó. Solta. Vai aqui, ó. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar. Solta. Aí, quando estiver na última série, pô, tá acabando, o que eu posso fazer? Cara, tem um gancho pra lá e pra cá, certo? O que você vai fazer, ó? Soltar. Joga pra cá, ó. Nessa coluna aqui, ó. Entendeu? Puxou. Ah, última série, colou aqui, ó. Não vai soltar o peso, não vai cair em cima de você, porque tem esses ganchos pra te proteger. É isso que as pessoas têm medo. Às vezes elas tentam tirar, elas encaixam uma barra pra cá, outra barra pra cima. E aí o que dá?
É o que vocês veem os acidentes hoje em dia na academia. Então, isso aqui é supino reto. E é aquilo que eu falo. Progride na carga. Progride. Começa com um pezinho de 10 quilos de cada lado. Saiba fazer movimento. Saiba fazer com mais repetições. Que aí sim, você vai conseguir desenvolver. Tá? Então, assim, são os 3 exercícios principais que você deve aprender a fazer. Supino, levantamento de terra e agachamento. Barra fixa, talvez. Se você tiver apto em querer aprender também. Tem um outro vídeo que eu vou aguardar para vocês aí, eu vou fazer também. Sobre questão de barra fixa. Que é o que as pessoas não trabalham muito. Tá bom? Mais uma série, já encerro aqui. Vamos que vamos, né? Bora que bora. Bom, meus jovens, vamos lá. Vai ser uma sequência de 3 exercícios funcionais. Vamos começar pelo levantamento terra. Depois do levantamento terra, a gente vai pro agachamento frontal livre. E em seguida, fazer os passos. Pegar as anilhas, os halteres no caso, correr até um certo percurso e voltar. Fazer umas 3 séries aí. Essa já é a segunda que eu tô fazendo. Vamos lá. E... Próximo. Vamos aqui. Agachamento frontal. Nada complicado. Vamos lá. E o último, caminhar com halteres. Começa a ser, né? Então acho que vai acabar umas 2h30. Ai. Então é isso, jovens. Esse é o treino tático que eu fiz aí. Segunda série, que eu já acabei de falar, vou fazer a terceira e última. O que acontece? Esse treino, ele envolve o quê? Força, resistência e equilíbrio. Como eu falei, os Navy Seals, eles utilizam muito esse treino tático. Então eles fazem uma sequenciada. Para quê? O corpo começar a ter uma extrema fadiga, mas ter uma resistência maior. Então, todo o tempo para eles conta. E é isso aí. Bora pro próximo exercício, assim que terminar a última série. Bom, jovens, o vídeo fica por aqui. É como eu falei para vocês, você vê que o exercício ele é muito fácil de ser feito. É muito simples, a menos que você tenha algum problema, né, alguma limitação física,
você não consiga executar esse exercício e, é claro, tem que chamar um profissional da área da educação física. E vocês podem ver que, de bônus, ainda acabei mostrando algum exercício ali que eu fiz funcional, que é com levantamento terra, depois agachamento frontal, mais passos, né, utilizando os halteres de anilhas de 20. Então, assim, são coisas que vocês vão se adaptando, vocês vão se encaixando e vocês vão conseguindo alcançar isso. O que eu procuro hoje em dia não é estética. O que eu procuro é, como eu falei para vocês, é algo que seja extremamente funcional, que meu corpo funcione para aquele tipo de objetivo. Ou seja, em qualquer ambiente onde eu estiver, entendeu? Que meu corpo seja algo mais funcional. A questão estética, ela vai ser uma consequência. Aqui eu estou para construir o quê? Uma mentalidade para vocês, um compromisso, a vontade de você querer se superar cada vez mais, tá? Não na base do ego, mas pelo contrário, pela questão de você criar, reunir tudo aquilo que você sente e você quer jogar para fora. Entende? Tem muita pessoa que não vai para academia porque não sabe por onde começar. E por aqui, nesse canal, você vai estar informado com muitas coisas importantes para utilizar no seu dia a dia, ok? Então o vídeo fica por aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhe esse vídeo, clique em joinha e comentem e vejam o que vocês acharam deste vídeo aqui que eu fiz. Até o próximo vídeo e fui!